Olá, eu sou Ricardo Reimann e seja bem-vindo ao canal História. Fatos da Antiguidade. A história de José do Egito, assim como ficou conhecido o filho de Jacó, com certeza é uma das mais notáveis dentre as histórias dos personagens bíblicos. Ora, certo dia, José foi enviado por seu pai para encontrar seus irmãos e verificar como estava o rebanho. Porém, motivados pelo ciúme, os irmãos de José planejaram matá-lo, mas foram impedidos pelo irmão mais velho, Rúben. Então eles o lançaram na cova, e ao passar pelo local uma caravana de ismaelitas medianitas tiveram a ideia de vendê-lo. Por fim, quando a caravana chegou ao Egito, José foi vendido pelos medianitas a Potifar, que era oficial de Faraó. José começou a prosperar na casa de Potifar, até que foi promovido a supervisor da casa. A esposa de Potifar começou a se interessar por José e tentou seduzi-lo. Porém, José resistiu à sedução da mulher. Mas na última tentativa de sedução, a mulher de Potifar conseguiu ficar com as roupas de José nas mãos. Então, ela aproveitou para usar isso como ferramenta de acusação contra José. O marido acreditou na acusação feita pela esposa e mandou José para a prisão. Acusado falsamente de adultério, José foi condenado injustamente a apodrecer na prisão. Seu futuro era sombrio. Ele estava em um país estrangeiro, sem contatos, amigos ou influência. Mas a sua mente inteligente e o seu dom para interpretar sonhos o manteve firme, e com uma certa fama na prisão, ele é levado perante Faraó para interpretar um sonho assustador. O Faraó ficou impressionado com a inteligência de José, que o nomeou governador do Egito para reorganizar suprimentos de grãos para o Egito. José é bem-sucedido, entre outros fatores. O faraó ordena que José se case com uma mulher egípcia de alto nível, chamada Asenate. De acordo com o texto bíblico, Asenate era filha de Potífera, sacerdote da cidade de On, no Egito. Mas por ser mencionada poucas vezes na Bíblia, não há muitas informações sobre a história de Asenate. O nome Asenate tem derivação egípcia e seu significado é pertencente à deusa Neite. O seu nome, obviamente, indica a criação de Asenate no meio ao paganismo, como filho de um sacerdote egípcio. No panteão egípcio, Neite, a deusa associada ao nome Asenate, era a deusa da guerra e da caça. Além disso, Neite também era conhecida como um tipo de divindade criadora e inventora, e que também estava associada à proteção dos mortos. Na crença egípcia, Neite era criadora de deuses e homens, e supostamente a inventora do tecido. Geralmente, essa deusa era representada pela figura de uma mulher, mas com o culto a Neite remonta ao período pré-dinástico, ela também foi apresentada por outras formas, como escaravelho, coruja, vaca, etc. Tudo o que se sabe sobre a vida de Asenate é que ela era filha de um sacerdote egípcio. O nome do pai de Asenate, Potífera, faz referência ao deus Ra, pois significa a dádiva de Ra. Ra era o deus do sol no Egito Antigo e com o tempo se tornou uma das principais divindades egípcias. Como filho de sacerdote, Asenate então pertencia à classe social alta no Egito, pois os sacerdotes eram representantes do faraó. Inclusive, geralmente, os filhos dos sacerdotes egípcios também acabavam se tornando sacerdotes. Mas no Egito Antigo, era muito raro que uma mulher exercesse o sacerdócio, mas ainda aparentemente era algo possível. De qualquer forma, nada é dito no texto bíblico que indique que Asenate tenha exercido o sacerdócio. Como o pai de Asenate era sacerdote no templo da cidade de On, talvez Asenate fosse natural desta cidade. On era o centro da religião solar e era a mesma cidade que os gregos chamavam de Heliópolis e que fica a cerca de 10 quilômetros da moderna cidade de Cairo. Portanto, o pai de Asenate era um sumo sacerdote dos mais proeminentes do Egito Antigo. O casamento entre Asenate e José ocorreu no contexto em que ele deu a interpretação dos sonhos de Faraó e foi feito governador do Egito para liderar a terra
do enfrentamento do período de grande crise que se aproximava. O texto bíblico diz que Faraó deu a José no Egito o nome de Zafenate-Paneia, cujo significado exato é incerto. Em seguida, o texto também diz que Faraó foi quem deu a Zenaide por mulher a José, mas não há qualquer detalhe sobre por que ou como a Zenaide foi escolhida por Faraó para ser dada como esposa a José. Naquele tempo, José tinha cerca de 30 anos de idade. A menos que os registros tenham omitido outros casamentos de José, ele teve apenas a Zenaide como esposa. A Bíblia também diz que durante a fartura no Egito, a Zenaide deu à luz a 2 filhos de José. O filho primogênito de José e a Zenaide foi chamado de Manassés, que significa aquele que faz esquecer. O segundo filho de José recebeu o nome de Efraim. O significado desse nome transmite o sentido de ser próspero. Os 2 filhos de Zenaide se tornaram ancestrais de tribos em Israel, pois Jacó acabou dando porção dobrada da sua bênção a José. Inclusive, apesar de Efraim ter sido o filho mais novo, ele recebeu a bênção principal, ao invés de seu irmão. No momento da bênção, José até tentou fazer com que Jacó desse a bênção principal a Manassés, mas Jacó lhe explicou que, embora Manassés se tornasse um povo numeroso, a descendência de Efraim seria ainda maior e mais importante. E, de fato, a predição de Jacó foi confirmada na sequência da história bíblica, pois a tribo de Efraim se tornou muito proeminente, chegando a ser a mais emblemática entre as tribos do norte. Por fim, nada mais se sabe sobre a história de Zenaide. A Bíblia não traz qualquer informação sobre a sua morte, mas é certo que ela viveu toda a sua vida no Egito ao lado de José. No entanto, como ocorre com outros personagens bíblicos, acerca de quem não se tem muitas informações, antigas lendas judaicas surgiram em torno de Zenaide, com o objetivo de preencher as lacunas sobre ela. Sem dúvida, a informação de que um hebreu, filho de Jacó, neto de Isaac e bisneto de Abraão, pertencente à linhagem da aliança, tenha se casado com uma mulher que era filha de um dos mais importantes sacerdotes da religião egípcia naquele tempo, é algo que chama a atenção. Uma das lendas mais conhecidas nesse sentido sugere que Zenaide, supostamente, renunciou à sua religião pagã quando se casou com José e adotou o culto ao Criador eterno de Israel. De fato, nós sabemos que a influência imediata de José no Egito foi muito grande, e não seria estranho que essa influência tenha impactado de alguma forma na vida religiosa de algumas pessoas, especialmente a de sua esposa. Mas, de qualquer forma, não há como afirmar nada com exatidão nesse sentido. A obra apócrifa José e Zenaide traz uma história romântica e um tanto quanto fantasiosa a respeito de como José e Zenaide se conheceram e ficaram juntos. Essa obra apócrifa é de autoria desconhecida e talvez tenha sido escrita em Alexandria entre o primeiro século a.C. e o primeiro século depois de Cristo. O conteúdo da obra pode ser dividido em 2 partes principais. Na primeira parte, o romance de José e Zenaide é descrito com detalhes de uma típica história de amor que mistura elementos de rejeição, arrependimento e paixão. Nesta seção é dito que Zenaide era uma jovem virgem de 18 anos quando conheceu José, e que houve resistência das 2 partes em iniciar o romance. No entanto, num contexto de eventos miraculosos, tanto José quanto Zenaide aceitam um ao outro, e Zenaide acaba convertida ao Criador de José. Na segunda parte do livro, o casamento de José e Zenaide enfrenta um desafio. Supostamente o filho de Faraó desejou ficar com Zenaide, e para isso ele tentou matar José. Na tentativa de obter sucesso em seu plano, o filho de Faraó tentou recrutar até mesmo os irmãos de José para ajudá-lo. Mas a narrativa termina com Faraó e seu filho morto, e José assumindo o trono do Egito de forma surpreendente. Mas apesar dos detalhes específicos, essa obra não passa de uma narrativa ficcional, produzida num contexto da diáspora judaica, num mundo dominado pelos gregos. É possível que o seu autor
quisesse abordar temas importantes desse contexto, como, por exemplo, a questão dos casamentos mistos. De qualquer forma, jamais a lenda reproduzida por esta obra deve ser equiparada à confiabilidade do texto bíblico. Na verdade, a única informação realmente consistente a respeito da vida de Asenite é aquela registrada na Bíblia. Muito bem, eu fico por aqui e até o próximo vídeo. E se você gostou desse conteúdo e não é inscrito no canal, se inscreva, também dê o seu joinha e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E até o próximo vídeo.